Fala galera, vamos para mais uma sequência com 10 exercícios sobre movimento uniformemente variado. E lógico, alguns exercícios também terão abordagem de movimento uniforme. O primeiro exercício, ele traz um texto que é tema de várias questões. O balonismo, esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. O maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Questão 1. Um balão inicialmente em repouso no solo decola e sobe em movimento uniformemente variado. Então, nós já temos aqui uma característica do movimento uniformemente variado. Se o balão atinge a altura, e se ele está subindo, essa altura pode ser associada à posição, após um tempo de 40 segundos, conclui-se que a aceleração vertical do balão nesse movimento será... Se nós queremos determinar a aceleração do balão, nós vamos verificar que todas as funções do movimento uniformemente variado nos permite calcular a aceleração. Porém, de todas as funções, eu posso relacionar com a função horária do deslocamento, porque no movimento uniformemente variado, deslocamento é velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. E nessa situação nós temos essas informações. O balão deslocou 80 metros, então nós teríamos o deslocamento. Se ele estava inicialmente em repouso, a velocidade inicial é 0, o tempo de 40 segundos, a aceleração que nós desejamos, vezes o tempo 40 ao quadrado, dividido por 2. Portanto, 80... 0 vezes 40 dá 0, então não preciso colocar. 40 ao quadrado vai dar 1.600 vezes a aceleração dividido por 2. Tanto poderíamos fazer produtos cruzados ou simplificar. Então 80, 1.600 dividido por 2, 800 vezes a aceleração. Passa o 800 dividindo. A aceleração será de 8 dividido por 80, 0,1 metro por segundo ao quadrado. E nós temos, então, a letra D como alternativa correta. Somente essa análise, bem simplesinho o exercício. Já no exercício de número 2, a tabela abaixo apresenta dados sobre o movimento de uma partícula, um objeto cujas dimensões são desprezíveis, que se desloca ao longo de uma reta. Nessa tabela, x é medido em metros e representa a distância da partícula em relação ao observador inercial, quer dizer, o nosso referencial, localizado na origem de um sistema de coordenadas. V, medido em metros por segundo, é a velocidade instantânea dos objetos. Os valores de x e v são mostrados para alguns instantes de tempo, com t medido em segundos. Assinale a alternativa que apresenta somente funções que descrevem corretamente o movimento. Nós temos função da posição e função da velocidade. Nós vamos observando aqui que no início, o que é o início? Tempo 0. O móvel estava na posição 10, com velocidade 4. Então, nós temos informações de posição inicial e de velocidade inicial, porque o tempo 0 marca o início do movimento. Então, nós sabemos que a posição inicial, que é o x, 10 metros, que a velocidade inicial é 10 metros por segundo. Agora, uma análise simples para a gente reconhecer o tipo de movimento. Veja que o intervalo de tempo aqui, ele está passando de 1 em 1 segundo. Então, de 0 para 1, de 1 para 2, de 2 para 3, de 3 para 4. A cada 1 segundo,
eu percebo que a velocidade está variando 2 unidades. Isso já indicaria aceleração. Mas se isso para mim não ficou muito claro, eu posso pegar qualquer um dos intervalos de tempo e posso calcular a aceleração média, que na verdade vai ser uma aceleração constante, porque a aceleração é variação de velocidade dividido por tempo. Então, se nós pegarmos aqui os 2 primeiros instantes, velocidade final 6, menos velocidade inicial 4. Então, estou pegando aqui esses 2 momentos. Velocidade 6, menos 4. O tempo final 1, menos 0. Nós vamos verificar uma velocidade de 2 sobre 1, ou seja, 2 metros por segundo ao quadrado. E como eu tinha falado, essa aceleração ela é mantida. A cada 1 segundo, a velocidade varia 2 metros por segundo ao quadrado. Concluímos, portanto, que trata-se de um movimento uniformemente variado, cuja função do espaço é espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, aceleração, tempo ao quadrado dividido por 2. Logo, substituindo as informações, o espaço inicial que nós já tínhamos identificado, que é 10, a velocidade inicial, que também vale 10 não, né? Coloquei, vamos voltar aqui, né? A velocidade inicial, que vale 4, né? Velocidade inicial não é 10. Velocidade inicial, que vale 4 metros por segundo, né? No tempo inicial, posição inicial 10, velocidade 4, então vamos corrigir aqui, velocidade inicial 4 vezes o tempo, aceleração que nós tínhamos calculado ali, 2t ao quadrado sobre 2. Podemos simplificar aqui 2 e 2, e a função da posição, 10 mais 4t mais t ao quadrado. E essa função da posição, eu só encontro ela na letra A. Então, só por essa característica, eu já saberia que a letra A responde. Mas vamos confirmar? Eu sei que no movimento uniformemente variado, a função horária da velocidade é velocidade igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes tempo. Então, a velocidade inicial 4, aceleração 2 vezes t. Comprovando também a função horária da velocidade, que se eu tivesse calculado ela primeiro, eu poderia ficar em dúvida com relação à letra E. Mas agora, com os cálculos feitos, sem dúvida nenhuma, letra A é as funções que descrevem o movimento. Já na questão de número 3. Então, pensando na questão de número 3, nós temos que, ao se aproximar de um aeroporto, um avião se desloca horizontalmente com velocidade de 115 metros por segundo, que será a sua velocidade inicial. Ao tocar a pista, 5 minutos, ou seja, 300 segundos depois da aproximação, sua velocidade era de 70 metros por segundo. Então, por que eu afirmei que era velocidade inicial, né? Aquela velocidade do início? Porque a velocidade, ela era 115 metros por segundo. Ao tocar a pista, ela passou para 70 metros por segundo. Então, no início e no fim. No intervalo de tempo de 300 segundos, 5 minutos. Sistema Internacional, 300 segundos. O módulo da aceleração. Poderíamos usar a fórmula da aceleração média ou poderíamos pensar na função horária da velocidade. A velocidade 70 é igual à velocidade inicial, 115, mais a aceleração vezes o tempo, 300. Isolando a aceleração, 70 menos 115 igual a vezes 300 ou 300 vezes A. 70 menos 115 vai ser menos 45,
igual a 300 vezes a aceleração. O 300 passa dividindo, né? E se nós passarmos aqui o 300 dividindo, vamos só, menos 45 dividido por 300 será igual a aceleração, menos 300 dividido por 45, menos 0,15. Ou seja, é uma aceleração de sinal oposto ao sinal da velocidade, ela é negativa, por se tratar de um movimento retardado. Mas, como o exercício pediu o módulo, no módulo eu não levarei em consideração o sinal negativo, e a alternativa correta será exatamente letra B, 0,15 metros por segundo ao quadrado. Vamos para a próxima. Questão de número 4. Um automóvel passa por um posto da polícia rodoviária com velocidade constante. Velocidade constante significa movimento uniforme. Nesse instante, o policial inicia uma perseguição do automóvel com uma motocicleta partindo do repouso. Vamos tentar representar aqui essa situação. Nós teremos, inicialmente, um automóvel que ele passou pelo posto policial em movimento uniforme, porque ele tem velocidade constante no sistema internacional, 30 metros por segundo. Nesse instante, o guarda vai partir aqui com a sua motocicleta, partindo do repouso, em perseguição. Determine a aceleração mínima, de novo eu quero aceleração, da moto do policial que para alcançar o carro em 1 minuto. Sistema internacional, 60 segundos, iniciada a perseguição. Durante toda a perseguição, o automóvel permanece com a mesma velocidade, os 108 km por hora, que é 30 metros por segundo. Como o automóvel está com movimento uniforme, para ele a função da posição é espaço inicial mais velocidade vezes tempo. Se eu considero que de onde eles saíram é a posição 0 metro, então para o automóvel, posição inicial 0, mais a velocidade 30 vezes t. Como a moto vai desenvolver uma aceleração, ela tem movimento uniformemente variado. E nesse caso, a função é espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Por isso, a função horária para o policial será 0, porque saiu da posição 0, com velocidade inicial 0 vezes tempo, com aceleração que eu não conheço, tempo ao quadrado sobre 2. Se o policial vai alcançar o carro, significa dizer que eles chegarão na mesma posição. A posição do automóvel será igual à posição do policial. Então, com isso, 0 mais 30t, que é a posição do automóvel, igual a 0 mais 0t mais a t ao quadrado sobre 2. Eliminando esses zeros aqui, 30t igual a t ao quadrado sobre 2. Veja que o exercício falou que o policial levou 60 segundos para alcançar. Então, nós podemos substituir esse tempo, 30 vezes 60, é igual a aceleração vezes 60 ao quadrado dividido por 2, 1.800, é igual a 3.600 vezes aceleração dividido por 2, 1.800, é igual a 3.600 dividido por 2,
1.800 vezes a aceleração. Portanto, passa o 1.800 dividindo, 1.800 dividido por 1.800 igual a aceleração. A aceleração do policial com a sua motocicleta, 1 metro por segundo ao quadrado, e letra E. Então, somente isso. O encontro vai ser dado sempre quando eu posso igualar as funções da posição. Número 5 é um exercício de análise da função, né? Embora alguns movimentos observados na natureza possam ser considerados aproximadamente uniforme, é fácil constatar que a maioria dos corpos apresenta um movimento com velocidade que varia no espaço e tempo. Esses movimentos são denominados acelerados ou variados. E a equação xt igual a 5 mais 20t menos 4t ao quadrado representa a posição em função do tempo de uma partícula que se move sobre o eixo horizontal, em que as grandezas representadas estão no sistema internacional. Atenção! Essa função xt, quer dizer, uma função da posição em função do tempo, 5 mais 20 vezes tempo menos 4 vezes tempo ao quadrado. Ela é, na verdade, a função horária do espaço. Espaço inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração vezes tempo ao quadrado sobre 2. Por essas características, nós podemos reconhecer aqui a correspondência, que o termo independente, que é o espaço inicial, vale 5 metros, que o termo que multiplica o tempo é a velocidade inicial, que nesse contexto vale 20 metros por segundo, e que o termo que multiplica o tempo ao quadrado é a sobre 2. A sobre 2, já simplificado, deu menos 4. Então a aceleração, na verdade, ela vale menos 8. Por que menos 8? Porque aqui na função horária é a sobre 2. Então, menos 8 dividido por 2, que deu menos 4. Então, a aceleração, menos 8 metros por segundo ao quadrado. Feito essa análise, olha a pergunta do exercício. É correto afirmar que no instante 2 segundos, a partícula possui uma velocidade. A velocidade, ela é dada pela função horária da velocidade, que é velocidade igual a velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Então, a velocidade será velocidade inicial 20, nós já tínhamos analisado, aceleração menos 8, e eu quero no tempo de 2 segundos, então o tempo é 2. A velocidade será 20 menos 16, consequentemente, 20 menos 16, uma velocidade de 4 metros por segundo. A alternativa correta, letra C. Já a questão de número 6. Um motociclista movimenta-se em sua bicicleta partindo do repouso. Partindo do repouso significa que a velocidade inicial é 0. Mantendo uma aceleração aproximadamente constante, cujo valor médio é 2 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui o valor da aceleração. Depois de 7 segundos, ele atinge uma velocidade. Acabamos de fazer um exercício similar, porque se eu quero encontrar a velocidade, função horária da velocidade. Então, velocidade inicial 0, com aceleração 2, e eu tenho o tempo 7. Simplesmente isso, 14 metros por segundo. As unidades do Sistema Internacional, então, direto, alternativa, letra B. Agora, a questão de número 7, nós vamos precisar refletir um pouquinho sobre ela.
Motorista de uma van quer ultrapassar um caminhão em uma estrada reta que está com velocidade constante de módulo 20 metros por segundo. Para isso, aproxima-se com a van, ficando atrás, quase com a van encostada no caminhão com a mesma velocidade desse. Então, tanto a van quanto o caminhão estavam com essa velocidade. Vai para a esquerda do caminhão e começa a ultrapassagem. Porém, nesse instante, avista um carro distante 180 metros do caminhão. O carro vem no sentido contrário, com velocidade constante, de módulo 25 metros por segundo. O motorista da van acelera 8 metros por segundo ao quadrado. E aí nós temos os comprimentos do caminhão, da van e do carro. O exercício mostra isso aqui, né? Vamos só registrar aqui esses comprimentos. Então, o caminhão, ele possui um comprimento de 10 metros, a van possui um comprimento de 6 metros e o carro possui um comprimento de 4,5 metros. Aí vem as seguintes afirmações. O carro demora 4 segundos para estar na mesma posição em relação à estrada do caminhão. Então, com 4 segundos, vamos analisar o que aconteceu com o caminhão e com a van. Lembrando que a velocidade do caminhão era de 20 metros por segundo. A van tem uma velocidade inicial de 20 metros por segundo, mas ela acelera 8 metros por segundo ao quadrado. Então, em 4 segundos, que é a afirmação 1. Vamos analisar aqui o que vai acontecer em 4 segundos. Então, vou organizando as informações aqui, da informação 1. O caminhão, como ele tem movimento uniforme, eu vou considerar que a posição do caminhão aqui é a posição 0 metros. A van está 10 metros atrás, então ela está na posição menos 10 metros. Para o caminhão, espaço inicial, velocidade vezes tempo. Então, para o caminhão, espaço será 0, que ele está no espaço inicial 0, com a velocidade 20 vezes 4, 80 metros. Isso o caminhão. A van, espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Ela está com movimento uniformemente variado. Então será menos 10, porque ela está 10 metros atrás, com a velocidade 20, vezes o tempo 4, com a aceleração 8, vezes o tempo 4 ao quadrado, dividido por 2. Então ela chegará na posição menos 10, 20 vezes 4, 80 metros, mais 4 ao quadrado, 16, vezes 8, 96, dividido por 2. Então, se a gente for fazer todas as operações aqui dessa fração, 4 ao quadrado, 16, eu falei 96, né? 16 vezes 8, 128, corrigindo, né? Dividido por 2, 64. Resolvendo a posição da van, menos 10 mais 80, 70, 70 mais 64, 134 metros. Então, eles estarão na mesma posição com 4 segundos? Com 4 segundos, não. A gente acabou de descobrir que o caminhão chegará 80 metros para frente e a van chegará, graças à sua aceleração, de 8 metros por segundo ao quadrado, ela chegará 134 metros à frente. Aí diz aqui que a van levará 4 segundos para atravessar completamente o caminhão e irá colidir com o carro. Bom,
Com 4 segundos eu sei que ela passou, porque o caminhão chegou 80 metros para frente, a van chegou 134 metros para frente, então ela andou o correspondente à distância do caminhão e algo a mais. Então, com isso, ela estaria bem à frente do caminhão, mas ela não levou os 4 segundos, ela consegue, né, ultrapassar o caminhão com uma distância, com um tempo, melhor dizendo, menor. Porque veja só, 134 metros, se o caminhão chega à frente dele 80 metros para frente e a van chega a 134, então ela vai percorrer 10 mais 124 metros. Como ela tem 6 metros de comprimento, se eu analisar aqui 6 metros para trás, ela vai estar na posição 118. Ela já está bem à frente do caminhão. Então eu percebo que ela não chegou a ser necessários 4 segundos para ultrapassar o caminhão. Por isso, a afirmação 2 é falso. Agora, os itens 3 e 4, ele está falando se a van consegue ultrapassar o caminhão sem se chocar com o carro, se a van percorrerá 56 metros da estrada para ultrapassar completamente o caminhão. Então vamos analisar aqui o que precisa acontecer para a van ultrapassar o caminhão. Primeiramente, vamos pensar que nem existe outro carro vindo em direção contrária. O deslocamento da van tem de ser o correspondente ao deslocamento do caminhão mais 16 metros. Por que mais 16 metros? Porque ela precisa chegar à frente do caminhão e ainda liberar o correspondente ao seu comprimento. Então ela tem de percorrer os 10 metros que separa ela da frente do caminhão, mais 6 metros que é o seu próprio comprimento. Então deslocamento da van, 16 metros a mais que o deslocamento do caminhão, ou deslocamento do caminhão mais 16. Pensando no item 3, o caminhão, como ele tem velocidade constante, velocidade do caminhão, deslocamento sobre tempo. Então, por isso, o deslocamento do caminhão será velocidade vezes tempo. Ok. Já o deslocamento da van é movimento uniformemente variado. Então, deslocamento dela será velocidade inicial vezes tempo, aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2. Se nós fizermos a igualdade desses dois deslocamentos, deslocamento da van, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, sobre 2, igual deslocamento do caminhão, velocidade vezes tempo, mais 16. Substituindo a velocidade inicial da van, 20. O tempo de ultrapassagem, não sei. A aceleração da van, 8. Tempo ao quadrado, dividido por 2. Velocidade do caminhão, 20 vezes t, mais 16. Veja que eu tenho 20 vezes t dos dois lados da igualdade. Então eu posso cancelar aqui 20t, porque se eu mudo de membro, ficaria 20t menos 20t. 8 dividido por 2, 4t ao quadrado, igual a 16. T ao quadrado será 16 dividido por 4. T ao quadrado igual a 4. Para tirar o quadrado, mais ou menos raiz, só que tempo não pode ser negativo. Portanto, raiz quadrada de 4. A van leva exatamente 2 segundos para ultrapassar o caminhão. E aí eu poderia calcular, né, aonde ela chegou com 2 segundos. Se eu calcular aqui o deslocamento da van, então velocidade inicial 20, vezes o tempo 2, aceleração 8, vezes 2 ao quadrado dividido por 2, o deslocamento da van será 20 vezes 2, 40. 2 ao quadrado, 4 vezes 8, 32, dividido por 2, 16. A van se deslocou
56 metros. Se ela estava na posição menos 10, ela deslocou 56 metros, então ela vai chegar na posição 46 metros. Ah, será que ela conseguiu ultrapassar? Veja que o carro que tem velocidade constante, deslocamento sobre tempo, a velocidade do carro que era 25, ele vai fazer um deslocamento em 2 segundos de 50 metros. Quer dizer que o carro vai chegar a 50 metros para frente. Como a distância entre eles era 180, a van andou 46, o carro andou 50, quer dizer que não teve acidente. Então a van conseguirá ultrapassar o carro o caminhão sem se chocar com o carro, sim, porque o carro deslocou 50 metros e a van deslocou 46. E antes, a distância entre eles era de 180 metros, então não chocou-se. A van percorrerá 56 metros, acabamos de calcular isso, para ultrapassar completamente o caminhão, verdadeiro. Então, das afirmações corretas, 3 e 4, vamos só voltar aqui, 3 e 4, alternativa, letra B. Então, resolução, toda ela feita aqui. Questão de número 8. Um indivíduo alcoolizado tem um tempo de reação de 0,3 segundos. Tempo de reação, aquele tempo que ele não tem nenhuma atitude. Ele vê um problema e leva 0,3 segundos para pisar no freio. O motorista alcoolizado vê o farol à sua frente enquanto dirige a 22 metros por segundo. E ao perceber que está fechado, aciona os freios. Mas lembra que ele só aciona os freios depois de 0,3 segundos. Imprimindo uma aceleração de menos 2. Negativa, porque ela é contrária à velocidade, ele vai frear. Considerando o tempo de reação entre a percepção e acionamento do freio, para que ele pare exatamente no farol, deve iniciar a redução de velocidade a uma distância do farol em metros igual a... Essa pergunta, deve iniciar a redução de velocidade, pode nos dar margem para uma interpretação dupla. Vamos analisar aqui. Inicialmente, nós consideraremos a informação de uma pista e esse motorista vem com seu veículo com uma velocidade de 22 metros por segundo. Ah, mas em 0,3 segundos ele não faz nada, não freia. Então ele manteve durante 0,3 segundos, que é o tempo de reação, a mesma velocidade. Com isso, é movimento uniforme. Velocidade, deslocamento sobre tempo. A velocidade 22 é igual ao deslocamento que ele vai efetuar no tempo de 0,3, fazendo produtos cruzados, o deslocamento de 6,6 metros. Então, em 6,6 metros, ele reagiu. A partir daí, ele começa a desacelerar 2 metros por segundo ao quadrado e ele vai chegar o momento que ele para. Bom, se ele vai parar, eu posso utilizar aqui a equação de Torricelli e descobrir a distância que ele vai percorrer. Ele vai parar, 0 ao quadrado, ele vinha com a velocidade 22 ao quadrado, ele vai desacelerar, menos 2, e queremos encontrar o deslocamento. 0 é igual a 22 ao quadrado, 484, menos 2 vezes menos 2, menos 4 ΔS. Se eu passo o deslocamento para o primeiro membro, 4 ΔS, positivo, igual a 484, e ΔS, 484 dividido por 4. ΔS
242 metros. Por que eu falei para vocês que essa velocidade pode dar uma dupla interpretação? Se eu pensar que ele vai parar aqui exatamente onde está o farol, então aqui está o farol, né? Exatamente nesse momento, significa que no total, desde o momento que ele viu o sinal vermelho, ele vai ter um deslocamento total de 6,6 somado com 242. Então ele tem um deslocamento total de 252,6. Só que o exercício está pedindo, calcule, considerando o tempo de reação. Aí vem, considerando o tempo de reação, que é o que nós fizemos. Entre a percepção e o acionamento do freio, para que ele pare exatamente no farol, deve iniciar a redução da velocidade. Então ele inicia a redução da velocidade não é no momento da percepção. Então alguns alunos podem pensar, não, ele vai querer só os 242 metros, que é o tempo efetivo de redução de velocidade. Mas quando ele diz considerando o tempo de reação, então na verdade é o tempo entre ele perceber o farol fechado e iniciar a redução de velocidade. Por isso, 252 não, né? Soma estranha que foi essa, né? Então, o tempo 6,6 mais 242, 248,6. Então, essa será a resposta, né? O deslocamento total dele, 248,6, porque nós vamos considerar o tempo de reação. Então, é o deslocamento de frenagem mais o deslocamento de reação. Já a questão de número 9. Uma partícula desloca-se ao longo de uma linha reta horizontal, como mostra aqui a figura abaixo, cuja posição instantânea é dada pela função 1 mais 4t mais 3t ao quadrado, posição em metros e o tempo em segundos. Qual a aceleração da partícula? Veja que essa análise aqui será muito semelhante àquela que nós fizemos. Se o espaço é espaço inicial, velocidade inicial vezes tempo, a aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. Basta analisar que o termo que multiplica o tempo ao quadrado é a sobre 2. Então, a dividido por 2 deu 3. Isso significa que a aceleração é quanto? 6, porque 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a aceleração do movimento será 6 metros por segundo ao quadrado. Só analisando, nós saberíamos o valor dessa aceleração, sem a necessidade de outros cálculos. E na questão de número 10, nossa última questão, 2 carros partem simultaneamente de um ponto A e dirigem-se em linha reta a um ponto B, situado a 300 metros de A. O carro 1 possui velocidade uniforme de 72 km por hora. O carro 2, velocidade de 5 metros por segundo e é acelerado 1 metro por segundo ao quadrado. Quais os tempos gastos pelos carros 1 e 2 em segundos para irem de A até B? Então, nós vamos considerar que eles partirão do ponto A. Um dos carros partindo com movimento uniforme e velocidade de 72 km por hora. Mas 72 não está no sistema internacional. Então, se eu dividir 72 por 3,6, uma casa após a vírgula, completo com 0 aqui, 720 dividido por 36, 2 vezes 36, 72, tem mais um 0,
Então eu vou trabalhar aqui com a velocidade no sistema internacional de 20 metros por segundo. E ele precisa chegar no ponto B, e eu sei que o deslocamento de A até B são 300 metros. Então, com isso, para o automóvel 1, ele chamou aqui de automóvel 1. Para o automóvel 1, nós teremos que movimento uniforme, velocidade, deslocamento sobre tempo. Velocidade 20, ele vai deslocar 300 metros e eu quero descobrir o tempo gasto por ele. Produtos cruzados, 20 vezes ΔT, quem não tem denominador é 1, 1 vezes 300, ΔT para o carro 1, 300 dividido por 20, pode cancelar 0. O automóvel 1 levará 15 segundos. Então, tempo gasto pelo automóvel 1, 15 segundos. Mas nós temos o automóvel B, que partirá com uma velocidade inicial de 5 metros por segundo, o exercício nos falou isso, com uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado. Então, da mesma forma, só que agora, pensando que é movimento uniformemente variado, se é movimento uniformemente variado, deslocamento, velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração, tempo ao quadrado, dividido por 2. Ele vai deslocar 300 metros, com uma velocidade inicial 5 vezes t, com uma aceleração 1 vezes t ao quadrado, dividido por 2. Nós chegaremos aqui numa equação de segundo grau. Para não trabalharmos com fração, nós vamos tirar o mínimo múltiplo comum, que será 2. 2 dividido por 1, 2 vezes 300, 600. 2 dividido por 1, 2 vezes 5t, 10t. 2 dividido por 2, 1 vezes 1t ao quadrado, t ao quadrado. Posso cancelar o denominador, passo 600 para o segundo membro. t ao quadrado mais 10t. E os 600 que eu vou passar para o outro membro, ele muda de sinal, menos 600 igual a 0. Então, equação de segundo grau, coeficiente A vale 1, coeficiente B vale 10 e o coeficiente C menos 600. Para resolvermos, Bhaskara, delta B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, delta será 10 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 600, delta igual a 100, menos com menos mais, 4 vezes 600, 2.400, delta igual a 2.500. Feita a primeira parte de delta, nós vamos calcular a segunda parte. Não é x, é t. Então, menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, completando Bhaskara. No exercício, menos 10 mais ou menos a raiz quadrada de 2.500 dividido por 2 vezes a. Menos 10 mais ou menos 50 dividido por 2. T', menos 10 mais 50 dividido por 2. Menos 10 mais 50, 40 dividido por 2. Então, T' igual a 20 segundos. T duas linhas, menos 10 menos 50 dividido por 2, que daria menos 60 dividido por 2, T duas linhas, menos 30. Ah, mas não existe tempo negativo, então esse menos 30 não será considerado. Portanto,
o tempo gasto pelo móvel 2 para chegar no ponto B, 20 segundos. Como o exercício pediu os tempos gastos pelos carros 1 e 2, então, tempo gasto pelo carro 1, 1,5 segundos. E o tempo gasto pelo carro 1,5, não, né? 15 segundos. E o tempo gasto pelo carro 2, 20 segundos. As duas respostas pedidas no exercício. Então é isso, pessoal. Né? Se gostou aí, dá um joinha. Né? Espero que tenha gostado. Se inscreva para saber das novas publicações de resoluções de atividades. Até mais.